Seja muito bem-vindo ao canal Curioland. Hoje iremos falar sobre a pessoa que provavelmente tenha sido a pior que já pisou na face da Terra, mas que pouca gente conhece, devido ao pouco conteúdo produzido acerca dele. Seu nome é Karl Panzra, nascido no ano de 1891, em uma área rural chamada Condado de Polk, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Seus pais, como eram imigrantes alemães, eram muito pobres. Quando Karl Panzra possuía somente 7 anos de idade, seus pais se separaram. Como eles eram muito pobres para arcar com o divórcio, seu pai um dia simplesmente sumiu para sempre. Após isso, as coisas passaram a ficar muito piores para a família, pois ele mal dormia 3 horas por dia, de tanto que trabalhava, já que era o irmão mais velho e precisava sustentar os mais novos. Foi no ano seguinte, aos 8 anos de idade, que ele cometeu seu primeiro delito. Ele ficou bêbado, causou desordem e assaltou a casa de um vizinho, roubando objetos de valor e um revólver. Acabou preso. E quando seus irmãos souberam do acontecido, lhe deram uma surra tão grande, que ele ficou inconsciente. Infelizmente Panzra não mudou, e aos 11 anos ele foi preso pelo mesmo tipo de crime, dessa vez por roubar comidas e uma arma. Só que agora sua mãe decidiu colocá-lo na Escola Estatal de Formação de Minnesota, lugar onde ele foi bastante punido por não saber ler e não ter quase nenhuma educação formal. No local também havia muitos abusos, e um local em particular chamado a Casa da Tinta, pois de lá só saía com 2 cores, preto e azul, em razão dos hematomas. Após 2 anos suportando o regime da escola, e agora com 13 anos de idade, ele consegue fingir que está renovado e voltar para sua mãe. Tentando fugir da rotina de trabalho duro que ele teria novamente ao voltar para casa, ele declarou para sua mãe que queria ser padre, e lhe convenceu a colocá-lo na igreja luterana de Emmanuel. Não demorou muito para que seu mau comportamento se manifestasse. Certo dia, ele entrou em conflito com um professor e apontou uma arma para sua cabeça. Entretanto, eles entraram em luta corporal e Panzra perdeu, sendo expulso logo após. E é aí que as coisas começam a ficar piores. Pouco tempo depois de ser expulso, Panzra decide fugir de casa e viajar pelos vagões dos trens. Não demorou muito para que ele fosse abusado por um grupo de sem-tetos que também viajava pelos vagões. Ele pedia por piedade, mas nada que dizia parecia surtir efeito. Segundo o que Panzra mais tarde diria, ele saiu dessa situação mais triste, mais doente, porém, mais sábio, e decidido que futuramente quem seria o abusador era ele. Enquanto andava pelos trilhos, praticou furto, roubo e incêndio, e foi num desses roubos que ele foi preso, e aos 14 anos foi levado para a escola de reforma do estado de Montana. Ele chegou ao local já com o corpo de um adulto e pesando mais de 80 quilos, e em poucas semanas já ganhou a reputação de um criminoso nato. E por conta disso, um guarda decidiu que faria da sua vida um inferno. Porém, isso não durou muito, pois Panzra esperou que o guarda estivesse distraído, e então, com um pedaço de madeira, ele desferiu um golpe tão forte na cabeça dele, que ele não resistiu e morreu na hora. E devido a isso, foi espancado por vários dias pelos guardas. Revoltado com o tratamento desumano, ele fugiu com outro preso chamado Jimmy Benson, e passou um mês roubando e logo após queimando o local. E se tinha uma coisa que ele gostava, era de incendiar, principalmente igrejas, já que ele adquiriu raiva extrema de tudo ligado à religião. Tanto que mais tarde ele falaria: "Eu amo tanto Jesus, que gostaria de crucificá-lo novamente." Nessas viagens após a fuga, aos 16 anos, ele acabou se acomodando na cidade de Helena. Local hostil no qual não havia policiamento e quase todo mundo andava armado. Esse não era definitivamente um lugar para adolescentes.
E enquanto estava no bar, ele ouve dizer que o exército está recrutando jovens. E mesmo estando completamente bêbado, decide se alistar para tentar consertar sua vida. Ele mentiu sua idade e conseguiu ser recrutado. Mas desde o primeiro dia, ele foi punido por desobediência, xingamento e embriaguez. E após alguns meses, Panzram foi pego furtando roupas dentro do quartel. Só que agora ele foi sentenciado a passar 3 anos na Penitenciária Federal de Leavenworth. E o próprio secretário de guerra, e futuro presidente dos Estados Unidos, William Howard Taft, foi quem assinou a sentença. Ele foi levado por 1.600 quilômetros para a pior prisão de sua vida. E o sofrimento prontamente começou. Pois ele foi privado de comer ou beber água durante o trajeto inteiro. Na prisão, ele foi amarrado a uma bola de 20 quilos, e com ela teve que dormir, tomar banho, e trabalhar 10 horas por dia, sob um regime onde não se pode andar nenhum milímetro fora do programado, sem ser severamente castigado, especialmente com os braços amarrados ao teto. Após 3 longos anos, e com 19 anos de idade, sem amigo, família, e sem ter se relacionado com ninguém durante toda a sua vida, Panzram é libertado da prisão, sem saber que voltaria anos depois. Dessa vez, para nunca mais sair. Sobre sua experiência nessa prisão, ele disse: "Eu era um ovo bastante podre antes de ir para lá, mas quando eu saí dali, tudo de bom que poderia estar dentro de mim, foi chutado para fora. E agora ele está livre para começar a causar uma das poucas coisas que lhe foi ensinado: o desespero." Ele viajou pelo estado de Washington, Oregon, Utah e Idaho, utilizando vários nomes falsos, queimando fazendas, mas raramente perdendo a oportunidade para esperar quem aparecesse pelo caminho, desde que fosse do sexo masculino. Não importava se era alto ou baixo, negro ou branco, criança ou idoso, bastava que fosse ser humano, disse ele. Certa vez, ele estava viajando em um vagão com mais outros 2 delinquentes, quando decidiu que abusaria do mais novo. Porém, um policial acabou passando pelo local e impediu Panzram. Ele fez vista grossa e aproveitou a oportunidade para extorquir dinheiro dos 3, já que estavam viajando ilegalmente. Mas Panzram não deixou barato. Ele rendeu o policial e o espiou, e também obrigou os outros 2 a fazerem o mesmo. No fim, Panzram jogou todos os 3 do trem e seguiu viagem. Ele rodou o mundo, passando por lugares como França, Inglaterra, Alemanha e até o Peru, procurando trabalho e cometendo crimes, mas também foi preso várias vezes ainda nos Estados Unidos. Em uma dessas prisões, a Der Lodge, o clima era muito tranquilo para o temperamento de Panzram, então ele decidiu uma coisa. Que começaria esperando os presos logo pela manhã, e faria isso pelo resto do dia, e às vezes, até pela metade da noite. Eu estava tão ocupado asando de outros presos, que eu não tinha tempo para servir a Jesus, como eu fui ensinado a fazer nessas escolas de reforma. Depois de cumprir a pena, ele não durou nem 2 meses livre, pois foi pego vendendo relógio roubado, e foi colocado numa prisão, onde chegou a ficar 10 horas por dia pendurado, e também 61 dias ininterruptos na solitária, onde precisou comer baratas para sobreviver. Algum tempo depois, com 29 anos de idade, ele escolheu ficar em uma cidade movimentada, chamada New Haven, em Connecticut. Certa noite, ele estava andando na rua, quando decidiu assaltar uma casa. Então, ele entrou no quarto pela janela, e roubou joias e uma arma, uma pistola .45. Por ironia do destino, ele viu que os pertences estavam no nome de William Howard Taft, o mesmo que tinha lhe condenado à prisão 13 anos antes, e que agora é ex-presidente dos Estados Unidos. Após o roubo, ele vendeu quase tudo, exceto a arma. E com o dinheiro das vendas, ele comprou um iate usando um nome falso, e pilotou até a cidade de Manhattan. E foi andando nas ruas,
que ele percebeu que havia marinheiros que estavam à procura de trabalho. Rapidamente, Panzram bolou um plano maligno. Ele passou a ir todos os dias à cidade, para recrutar marinheiros, com a desculpa de que era para trabalhar, e conseguiu convencer 10 deles, para que todos se reunissem no mesmo dia no iate. Quando chegou o dia, eles foram servidos com bastante bebida, até que ficaram tão bêbados, que não aguentaram e foram dormir nos quartos. Foi nesse momento, que Panzra aproveitou e esprou todos os 10, um por um, e depois assassinou todos eles com tiros na cabeça, usando a mesma pistola que ele roubou do ex-presidente. Logo após, ele colocou um peso em cada corpo e jogou todos a alguns quilômetros dali, próximo a um farol. Ainda algumas semanas depois, Panzram conseguiu mais 2 vítimas. Contudo, quando ele estava próximo de executar o crime, o iate foi acometido por um temporal, e jogado às pedras, acabando por se despedaçar. Então, os 3 nadaram até a costa, com Panzram quase tendo chegado sem vida, mas mesmo assim, determinado a terminar o serviço. Porém, sem saber o tamanho da sorte que tiveram, dessa vez as vítimas conseguiram correr, e nunca mais foram vistas. No ano seguinte, ele conseguiu viajar escondido em um navio que estava indo dos Estados Unidos para Angola, e foi lá que ele conseguiu um emprego de capataz numa petroleira. Poucos dias depois, Karl Panzra atraiu um garoto de 11 anos para os arredores da empresa, e então o estuprou. E logo após o matou, metendo sua cabeça contra uma pedra. Fazendo pouco caso do crime, mais tarde ele diria: seu cérebro estava saindo de seus ouvidos quando eu o deixei, e ele nunca esteve tão morto. Após o assassinato, ele foi para outra cidade costeira, a 500 quilômetros dali. E em poucas semanas, contratou 6 homens para caçar crocodilos dentro de um barco. Então ele desceu o rio, até ficar longe o suficiente dos outros habitantes. E ali mesmo, sem que suspeitassem de nada, Panzra atirou em todos eles por trás, e os matou. Tendo ainda atirado mais uma vez em cada um, para garantir que todos estivessem mortos. Logo em seguida, ele os estuprou. E jogou os 6 no rio, para alimentar os crocodilos. Sobre isso, ele relatou: para algumas pessoas de inteligência média, matar 6 ao mesmo tempo parece um feito quase impossível. Mas era muito mais fácil eu matar aquelas 6 pessoas, do que matar apenas um dos meninos que matei mais tarde, e alguns deles tinham apenas 11 ou 12 anos. Após o ocorrido, ele precisou sair rápido do local, pois muita gente tinha visto ele indo caçar com os homens. Panzra então viajou para Portugal, escondido em um navio. Mas quando lá chegou, soube que já estava muito conhecido, e também sendo procurado. E mais uma vez, ele viaja escondido em um navio para os Estados Unidos. E em poucos dias, ele já estava observando uma criança, que trabalhava na loja de sua tia. E descaradamente, Panzram foi à loja convencê-la a dar uma volta com o menino. Minutos depois, Panzram estava com o garoto naqueles carrinhos de passeio, e quando ganhou a confiança do menino, eles abandonaram o carrinho e foram para um lugar deserto, onde Panzram agarrou pelo braço do garoto, e disse que ia matá-lo. Foi então que ele estuprou o garoto por 3 horas, e o assassinou da mesma maneira que fez com aquele outro menino em Angola. Um ano depois, ele tentou roubar objetos de valor em um trem, mas um policial acabou pegando no flagra e o prendeu. A justiça puxou sua ficha criminal, e viu somente alguns dos crimes que ele cometeu, mas foi o suficiente para levá-lo para a pior e mais brutal prisão dos Estados Unidos na época. A prisão de Dannemora. Local que era conhecido por manicômio dos criminosos insanos, de onde poucos voltaram, e aqueles que conseguiam, nunca mais seriam nem de perto a mesma pessoa. E com Karl Panzra não seria diferente. Em poucos meses, Panzram tentou escapar pulando o muro, a uma altura de 9 metros, e não deu outra. Na queda,
Ele quebrou os 2 tornozelos e as 2 pernas, além de ferir gravemente a coluna, sem que lhe fosse concedido qualquer atendimento médico por 14 meses. Exceto para arrancar um de seus testículos. Mas isso não fez com que ele parasse, pois no dia seguinte à operação, ele já estava esperando outro preso. E devido a isso, ele foi colocado para ficar 2 anos e 4 meses na solitária, sem qualquer assistência e se alimentando de comida que nem animal comeria. Isso lhe gerou tanto ódio, que ele começou a arquitetar planos de como faria para realizar um assassinato em massa. E ele não queria exterminar somente humanos, mas também, até o último cão e gato que existisse na Terra. E um desses planos era envenenar uma cidade inteira, colocando arsênico na distribuição de água. Outro desejo era roubar um navio britânico, atracado em Nova York, para que os 2 países se desentendessem e entrassem em guerra. E após resistir por 5 anos, consumido pelo sentimento de vingança, ele é solto pela última vez. Mas ele só permaneceu 2 semanas em liberdade, pois suas dezenas de assaltos, e alguns latrocínios, fizeram com que ele, agora com 37 anos, voltasse para a mesma prisão que esteve 20 anos atrás. A prisão de Leavenworth. E dessa vez, ele nunca mais veria a liberdade novamente. Assim que chegou na prisão, ele estava totalmente mudado. Estava pesando bem menos, e com várias tatuagens ao redor do corpo. Algumas eram âncoras nos antebraços, uma estrela no braço, e uma águia gigante no peito com a frase, liberdade e justiça. Além disso, foi relatado que seu olhar estava mais frio e profundo do que nunca. Diferentemente das outras vezes, ele não confessa os crimes com nomes falsos, mas com o seu próprio nome, e também não mente mais sobre o que fez. Muito pelo contrário, ele confessou tudo e mais um pouco, e chegou até a dizer: se isso não foi o suficiente, eu vou lhe dizer muito mais. Na minha vida, infringi todas as leis que foram feitas tanto pelo homem como por Deus, e se algum deles tivesse feito mais alguma, eu muito alegremente deveria quebrá-las também. Eu estive em todo o mundo, e vi de tudo, menos o inferno, e acho que vou ver em breve. Então Panzram deu todos os detalhes dos crimes, como data, horário, e os detalhes de como ele cometeu cada um, e de como ele amava fazer tudo isso. Mas como era de se esperar, ele não teve boa conduta, e por isso foi torturado, amaldiçoando seus pais por terem lhe dado a vida, enquanto ficava suspenso sobre o chão por 1 dia e meio, até que ficasse inconsciente. E por alguma razão, um guarda novato de 26 anos, chamado Huey Lesser, teve misericórdia dele e lhe deu $1, para que comprasse cigarros e comida. Esse sinal de bondade mexeu com Panzram, pois ele nunca havia recebido um gesto de compaixão em toda a sua vida. Assim que o guarda perguntou o porquê dele fazer o que faz, Panzram imediatamente falou que seu trabalho é reformar as pessoas, e que não ficou assim por conta própria, mas sim, o ambiente de maldade e brutalidade que o tornou esse criminoso, e que não importava se sua vítima não tinha culpa do seu sofrimento, alguém tinha que pagar. E foi se confessando com Huey Lesser, que Panzram fez seu primeiro e único amigo em toda a sua vida. Amigo esse, que lhe daria um lápis e papel, para que Panzram escrevesse sobre o que quisesse acerca de sua vida. O que originou uma autobiografia com centenas de páginas, chamada Journal of Murder. Após ler os manuscritos, Cole Menninger, um dos maiores psiquiatras americanos e fundador da primeira clínica psiquiátrica do mundo, relatou que é impossível não ficar emocionalmente abalado com as histórias contadas em detalhes por Panzram. Ainda no mesmo mês, ele foi reconhecido por 2 testemunhas no caso da morte do garoto de 12 anos que trabalhava com a tia, e foi levado a julgamento. E foi onde uma testemunha reiterou que viu Panzram fugindo do local do crime. Então Panzram chegou bem perto do rosto da testemunha e perguntou: "Você me conhece?" E quando o homem ficou assustado, Panzram passou o dedo pela garganta, avisando que esse seria seu destino.
E ao final do julgamento, ele riu maliciosamente ao escutar que foi condenado a 25 anos de prisão, e ainda disse ao juiz: "Me visite." E em pouco mais de 2 meses, quando já caiu a ficha que não sairia tão cedo, ele mandou uma carta para o promotor, que dizia o seguinte: "Confesso completamente esse assassinato. Não mudo minha antiga confissão de forma alguma. Eu cometi aquele crime, só eu sou culpado. Eu não cometi apenas esse assassinato, mas também 21, e lhe garanto aqui e agora, que se alguma vez me libertar, e tiver a oportunidade, certamente matarei outros 22. Já dentro da prisão, Panzram ficou na lavanderia, trabalhando sozinho, pois falou ao diretor que mataria o primeiro que tivesse contato com ele. E desde o começo, ele entrou em atrito várias vezes com o carcereiro chamado Robert Warnick, que vez ou outra, lhe deixava bastante tempo na solitária. Até que certo dia, Karl Panzram falou aos outros presos, para ficarem longe do guarda, pois ele morreria em breve. E alguns dias depois, Panzram pegou uma barra de ferro que estava escorando algumas caixas, chegou de fininho por trás do guarda que estava distraído, e meteu tão forte na cabeça dele, que o crânio se despedaçou por inteiro e ele morreu na hora. Imediatamente Panzram falou: "Here's another one for you, you son of a bitch!" E continuou batendo em Robert mesmo depois dele morto, fazendo voar ossos e sangue por toda a sala. Os presos entraram em desespero com a força e brutalidade dele, e gritaram o mais alto que podiam, pedindo ajuda, enquanto tentavam correr para o mais distante que conseguiam. Foi então que ele resolveu matar os detentos também, e foi para cima deles, só que para o azar de Panzram, o alarme tocou, e os agentes rapidamente chegaram, e ele só conseguiu quebrar o braço de um homem. E por conta dessa rebelião, 2 semanas depois, Panzram foi levado a julgamento e chegou mancando, devido suas fraturas sofridas em Dannemora. Na audiência, o juiz lhe lembrou que ele tinha direito a um advogado público, mas ele recusou. E quando o juiz insistiu, Panzram falou: "Eu me declaro inocente, agora você vá em frente e me prove que sou culpado, entendeu?" E só demorou 45 minutos para que ele fosse condenado à pena de morte. Nesse momento, Panzram expressou imensa felicidade, e novamente ele direcionou a mesma risada maligna em direção ao juiz, e falou: "Eu certamente quero agradecer. Deixe-me colocar meus dedos em volta do seu pescoço por 60 segundos, e você nunca se sentará em outro banco como juiz." Enquanto ele estava no corredor da morte à espera da execução, recebeu algumas visitas que o deixaram extremamente irritado. Dentre elas, a do psiquiatra Dr. Menninger. Mas Karl Panzram não quis conversa, pois achou que o doutor queria atrapalhar sua execução. Mas quem quis atrapalhar de verdade, foi a Sociedade para a Abolição da Pena Capital, que solicitou a revogação da pena de morte de Panzram, fato que o enfureceu, e ele retrucou dizendo: "O único agradecimento que vocês e a sua espécie alguma vez receberão de mim pelos seus esforços em meu nome, é que desejo que todos vocês tivessem um só pescoço, e eu tivesse as minhas mãos sobre ele. Não tenho qualquer desejo de me reformar." Dessa forma, ele enviou uma carta ao presidente Herbert Hoover, demonstrando preocupação na mudança de sua sentença, e pedindo para que ela fosse mantida. E foi no dia 5 de setembro de 1930, às 5h55 da manhã, aos 39 anos de idade, que Panzram foi retirado de sua cela pela última vez, mas não sem antes exigir que nenhum padre ou outro religioso estivesse por perto, pois ele os considerava hipócritas. E enquanto caminhava até o cadafalso, ele amaldiçoava sua mãe pela vida que levou. Até que subiu à plataforma, e o carrasco lhe perguntou quais eram suas últimas palavras, onde ele imediatamente respondeu: "Se apresse, seu bastardo, eu poderia matar uma dúzia de homens enquanto você está aí brincando." Então o carrasco lhe colocou um capuz, e às 6h03 da manhã ele foi enforcado, sendo declarado morto 15 minutos depois. Dando fim a um assassino cruel, atroz,
e revoltado ao extremo com todos à sua volta. Dentre algumas curiosidades complementares acerca de Panzra, há o fato de que ele não estuprou mulheres, mas em Nova York, estrangulou uma até a morte, somente por diversão. Ele também é a pessoa da qual se tem notícia que mais cometeu estupros. No total foram mais de 1.000. Além disso, possui 22 mortes confirmadas, mas suspeita-se que sejam mais de 100. E ao contrário de outros assassinos, como Jeffrey Dahmer e Ted Bundy, Panzra não era puramente um pervertido sexual, mas alguém que via o estupro como forma de humilhar, subjugar e descontar seu ódio em alguém pela maneira como foi tratado ao longo da vida. O que na prática não faz diferença, pois as vítimas experimentaram o pior lado do ser humano nas mãos de todos eles. E você, acha que Carl Panzra poderia ter tido um destino diferente se sua infância não tivesse sido da maneira que foi? Ou ele ainda seria o mesmo assassino? Este foi o primeiro vídeo do canal, e se gostou do conteúdo e assistiu até aqui, peço seu like e que ative o sininho, pois não irei poluir seu YouTube com notificações frequentes e desnecessárias. Comente abaixo o que achou. Nos veremos em breve, e até o próximo vídeo.